Olá, graça e paz. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, amém? Jesus é a salvação da humanidade. Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Amém? No livro de Atos, no livro de Mateus, João, que era o discípulo de Jesus, diz assim, ó: arrependam-se e creiam no Evangelho. No livro de Atos diz assim, ó: arrependam-se para que seus pecados sejam apagados e venha o refrigério do Senhor sobre vocês. Amém? Então creia no Senhor Jesus, arrependa-se e creia nele, porque ele falou que não tem como ninguém venha ao Pai se não for pelo próprio Jesus. Amém? Jesus foi a oferta de sacrifício para tirar o pecado. Amém? A Bíblia diz, para tirar o pecado de todo que crê. Amém? Então creia no Senhor Jesus, amém, que você será salvo. A Bíblia diz assim, ó, em Romanos 3:28, sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que é justificado na Bíblia pela fé? Significa que quem crê em Jesus é sem pecado por causa da fé em Jesus, sem as obras da lei, sem praticar a lei. Amém? Você é sem pecado por causa da sua fé em Cristo, porque Cristo, ele tirou o pecado e nos libertou da lei. E a lei, o pecado, ela vem por causa do descumprimento da lei de Deus. Amém? Então, Jesus disse assim, ó: justificados pela fé, sem pecados pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Creia em Romanos 3:28. Jesus disse: aquele que crê será salvo. Amém? Mas eu vim te dizer, vim trazer outra palavra também, que está lá em João, capítulo 15, versículo 26, que Jesus fala sobre o Espírito Santo, o Consolador que ele deixou. Amém? Quando vier o conselheiro, Jesus disse isso, Jesus, amém? Olha só, João 15:26. Quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai, da parte de Deus, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. A Bíblia está dizendo aqui, Jesus disse que ele vai enviar o Espírito Santo para vocês, e que o Espírito que é da parte do Pai, e que aqui está chamando o Espírito Santo de Espírito da verdade, que provém do Pai. Aí Jesus diz que o Espírito só, ele testemunhará ao meu respeito. Jesus disse que o Espírito Santo que ele deixou aqui na terra testemunhará a respeito de Jesus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo está na Bíblia. Amém? O Espírito Santo testemunhará a respeito de Jesus. Amém? Então creia, o Espírito Santo, ele é virado para a palavra de Deus. Então, amém? Então Jesus está na Bíblia, ele é o único Deus que pode te salvar. Jesus Cristo, amém, é o único Deus que pode te salvar, não tem outro Deus. O Deus da Bíblia é o único que pode salvar. Amém? Então creia no Senhor Jesus, que fala que o homem é justificado pela fé, sem pecado pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Amém? E olha só que interessante, está escrito em João, em João 16, que Jesus disse. Olha só, presta bem atenção. Aí Jesus disse: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí continua, do pecado por quê? Jesus falou assim, do pecado porque os homens não creem em mim. Do pecado porque os homens não creem em mim. Jesus falou assim, ó, do pecado porque os homens não creem. Jesus acabou com a lei. Sem a lei não existe pecado. Amém? Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Aí ele continua, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus Cristo já derrotou o diabo lá na cruz, quando ele pagou a dívida das ordenanças de Deus. Amém? Ele já derrotou, ele já é derrotado. Amém? Então,
Olha só o que Jesus disse, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Por que do pecado? Porque os homens não creem em Jesus. Jesus já acabou com a lei. Sem a lei não existe pecado, a Bíblia diz. Se não tem lei, não pode ser considerado pecado. A palavra de Deus diz isso. Então creia no Senhor Jesus. Creia e você será salvo. A Bíblia diz: sem pecado pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Amém. Deus te abençoe e compartilhe essa palavra. Amém. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Amém. Que Deus te abençoe. Creia no Senhor Jesus. Amém. Ele é o único que pode te salvar.